Boa noite a todos. Como é que tá o áudio, pessoal? Tá bom ou tá muito alto? Ok. Então vamos lá. Bom, a gente vai dar início ao 7º webinar da Claves. O tema desse webinar vai ser Segurança e Desenvolvimento de Software. Junto com a gente aí vai ter uma equipe da Claves suportando toda a iniciativa do webinar aí para tirar dúvida ou ajudar quem tiver alguma dificuldade com a plataforma. É o Rafael Soares, o Bruno Salgado e a Raquel Lima, que é a monitora dos cursos. Tá? Falar um pouquinho da plataforma para vocês aqui. Então vocês vão, na primeira aba que vocês vão ter os slides que estão sendo disponibilizados para que a gente sirva de base para o conteúdo do webinar. Na segunda aba tem o Codebox, que eu posso aqui escrever eventualmente algum exemplo de código, como vocês devem estar aparecendo para vocês aí. Ok? No 3S vai ser o compartilhamento de tela. Então, quando eu chamar o 3S aqui, eu vou compartilhar com vocês algum conteúdo, como esse documento aqui do OpenSUN. Tudo certo? Vou levantar o dedinho no chat aí pra gente. Então vamos lá. Bom, pessoal, falar um pouquinho. Meu nome é Wagner Elias, eu sou responsável pela área de consultoria da Conviso, que é uma empresa focada em segurança de aplicações. Também tenho histórico de um bom tempo aí na parte de segurança em desenvolvimento. Eu fundei o capítulo da WASP no Brasil, para quem tem já teve alguma oportunidade de conhecer pelo menos o Top 10 ou se envolver de alguma forma com a WASP. A WASP é uma entidade sem fins lucrativos que busca disseminar conteúdo voltado para a segurança em desenvolvimento de aplicações web. Está abrindo um pouquinho hoje, se você entrar lá já tem bastante conteúdo sobre mobile, entre outras situações. Ok? Então eu fundei o capítulo em 2006, em 2010 foi feito o que a gente chamou de dividir os capítulos por regiões. Então hoje, se vocês procurarem aí, tem praticamente um capítulo por estado no Brasil. Eu sou responsável pelo capítulo de Curitiba, mas tem capítulo em várias outras regiões. Quem tiver interesse, procurar o capítulo da sua região. É sempre importante aí participar, tem troca de conhecimento, networking. Acho que agrega bastante para quem quer buscar informação e trocar informação. Então vamos lá. Falar um pouquinho da agenda para vocês aqui. Tá. Bom, primeiro quero deixar claro para vocês que esse webinar ele tem parte do conteúdo dele, ou seja, ele foi, de alguma forma, ele foi estruturado baseado no conteúdo de um treinamento que a gente vai ministrar junto com a Claves. Tá? No treinamento, claro, a gente vai abordar cada tema aqui discutido com mais profundidade, apresentando case, alguns exemplos. E aqui no webinar a ideia é passar aí para vocês alguns tópicos, discutir o porquê de segurança e desenvolvimento, uma visão do processo de segurança e desenvolvimento que a Microsoft disponibiliza, né? Aí o pessoal sempre me faz a perguntar, mas então é um processo focado em ambiente Microsoft? Não. Ele é uma iniciativa aberta para qualquer plataforma, tá? Então, independente da plataforma que você desenvolva, seja ela PHP, Java, etc., você vai ter todo o suporte aí de um processo que é maduro, testado e aberto, tá? Ou seja, todo o conteúdo do Microsoft SDL é publicado e vocês podem consultar. E também tem umas ferramentas gratuitas. Então, para quem tem algum tipo de receio com plataforma fechada, como o caso da Microsoft,
eu garanto para vocês que não é esse o caso, tá? Nesse caso do SDL, ele vai ajudar a todo mundo que desenvolve software. É um modelo bastante interessante. Então a gente vai passar um pouquinho sobre ele. Eu desde já deixo claro para vocês podem tirar dúvida aqui. Tem a quarta aba aqui, tem o perguntas e respostas, tá? O P e R aqui. Vocês podem fazer pergunta por aí, mas eu acho que também pode... geralmente a gente não tem dificuldade em responder pelo chat aqui, tá? Então, eu só peço desculpa se eu levar um tempinho para responder, mas eu estou sempre olhando o chat aqui e vou responder eventual dúvida ou algum pedido de referência. Fique à vontade para discutir via chat. Depois a gente fala um pouquinho sobre documentação de apoio, tá? O que é essa parte de documentação de apoio? Quem já teve a oportunidade de trabalhar com processo, sabe que processo é uma coisa, é um pouco mais, eu não gosto de falar complexo, mas é um pouco mais estruturado, ou seja, não é aquele documento, né? A gente chega na empresa, você tem um processo de segurança e desenvolvimento, a empresa vem e traz um documento, né? Costumo dizer que tira o pó, né? Porque ele não usa, ele tira o pó do documento e apresenta lá uma série de tópicos escritos, né? E isso não é segurança e desenvolvimento, pessoal, isso não é processo. Processo é quando é algo que você executa constantemente, tem uma série de iniciativas de suporte e principalmente traz o que a gente chama de melhoria contínua, tá? Então, um documento, um papel não traz melhoria contínua. O que traz é a execução de um conjunto de atividades que vai trazer algum benefício na execução no desenvolvimento de software. Então, isso é processo, tá? Isso que a gente chama de segurança em desenvolvimento. Ok? É claro para todo mundo a característica de processo? Só levantar o dedinho no chat aqui. Que é um conceito importante aqui para a gente. Bom, uma outra pergunta. Todo mundo tem algum envolvimento com o desenvolvimento de software? Quando eu falo algum envolvimento, vai desde quem desenvolve até quem contrata, quem especifica, quem analista de negócio, QA. Todo mundo é desse segmento ou tem outros segmentos aí? Até para a gente alinhar aqui. Eu costumo evitar muito, assim, usar jargões não muito técnicos, para que seja de entendimento claro para todo mundo, mas fiquem à vontade para perguntar e questionar. Ok, vamos lá. O pessoal está meio tímido, né? Só estou vendo o Bruno e a Raquel falando aqui, ó. E o Renato e o Wagner aqui. Mas vamos lá. Então tem a parte de modelagem de ameaças. Modelagem de ameaças tem a seguinte característica, tá? É outra coisa que eu vejo também aí, muita... Não vou falar de desinformação, mas existe muita... Até preconceito algumas vezes, que fala, então é o modelo da Microsoft. Não, modelagem de ameaças é uma coisa que não é da Microsoft. Modelagem de ameaça é um conceito antigo, vem até de questões militares. Tá? E a Microsoft, o que ela tem é o seguinte, ela estruturou isso, ou seja, tem um processo divulgado, e talvez o que seja mais interessante é que eles têm uma ferramenta gratuita que chama Microsoft Threat Modeling, ou seja, você vai utilizar essa ferramenta para mapear os riscos associados à sua aplicação e como você pode tratá-los. Tá? E aí a gente vai ver um pouquinho, vou falar um pouco da modelagem, a gente não entra em detalhes, né, no curso, por exemplo, a gente faz exercícios, pega alguns cenários para discutir essa abordagem, mas aqui a gente vai passar ponto a ponto da estrutura do modelagem de ameaças, tá? Que, em linhas gerais, é uma análise de riscos, tá? Nada mais que uma análise de riscos da aplicação. Aí, por último, para concluir, a gente vai falar um pouquinho sobre modelo de maturidade, tá? Modelo de maturidade é aquela seguinte situação. A partir do momento que eu começo a investir qualquer tipo de esforço para executar uma atividade, um processo, alguma iniciativa dentro de uma empresa ou de uma organização, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que verificar se eu estou fazendo certo e o que eu posso fazer para melhorar, ou seja, como alcançar outros níveis, que é o que a gente chama de melhoria contínua, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, muitas vezes a gente faz o que a gente chama de gap analysis, ou seja, identificar onde eu estou e o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero, ou seja, qual é o meu próximo passo. Né? Então, o modelo de maturidade
vai te ajudar a fazer esse tipo de coisa. Aqui eu também faço um disclaimer, que é o seguinte, tem muita gente propagando a informação, eu implemento o processo de segurança de desenvolvimento com base no OpenSUN, ou no BSIN, né? Que é esse cara aqui, deixa eu colocar que é um outro modelo de maturidade, tá? OpenSUN ou BSIN. Isso não é verdade, pessoal. Por que não é verdade? Porque o BSIN e o OpenSUN são modelos de maturidade. Então ele vai te ajudar a avaliar o modelo que você tem e não a escrever o modelo. Claro, não, o pessoal costuma dizer, você está sendo muito teórico, né, muito xiita. Bom, não é esse o ponto. Assim, o que eu não gosto é de confundir banana com laranja, né? As pessoas adoram buscar uma âncora, né, alguma coisa que elas possam se aparar para começar a divulgar algum tipo de informação. Né? Isso acontece com normas. Quem aqui já ouviu falar da ISO 15408? Estou achando que está todo mundo com um prato na frente do computador e assistindo uma novela. A ISO 15408 ou Common Criteria são coisas... eu sabia. Eu posso imaginar, 8 horas da noite. Geralmente o pessoal faz isso, né? Então a 15408, ou que é exatamente a mesma coisa que a gente da Common Criteria, né, o CC que a gente chama, ele faz o quê? É também um framework que vai avaliar o quão você está aderente a um padrão. Então pense na seguinte situação, eu vou ter níveis. Então eu tenho EAL1, EAL2, EAL3, etc. A Common Criteria vai me dizer, olha, eu vou certificar um produto, ou seja, eu vou certificar um Windows, um Red Hat, que são distribuições e sistemas operacionais que são certificados, eu vou certificar naquele padrão. Então percebam o seguinte, é uma régua que eu vou colocar. Esse padrão vai verificar o quê? Vai verificar se esse sistema, esse produto está oferecendo determinadas trilhas de auditorias necessárias, os logs necessários, se o controle de acesso é suficiente para garantir a segurança para aquele nível. Ou seja, uma série de situações que vão me dizer em qual situação, em qual nível o meu produto de software está. Aí eu pergunto para vocês, o que isso tem a ver com processo de segurança e desenvolvimento? Sem medo de errar, pode escrever aí, pessoal. Pô, vai ser um monólogo hoje, hein? A situação a Common Criteria ela vai me ajudar a avaliar e não a determinar, ou seja, como eu faço, né? Que é um erro comum que a gente tem visto, né? Pô, eu pego muitas situações onde o pessoal fala, o meu processo de segurança de desenvolvimento foi baseado na ISO 15408. Bom, aí nessa hora você fica com aquela interrogação, né? O que eu falo para ele? Falo que não tem nada a ver uma coisa com a outra ou auxilio ele a entender que ele está equivocado? Eu fico sempre com essa angústia, né? Por quê? O mercado inteiro é um monte de gente dizendo que a 15408 é para isso. Muitos deles sequer leram, né? Ou seja, um monte de gente repete a norma, mas não leu, não conhece. E aí vai chegar o Wagner e vai dizer, olha, mas você está dizendo que todo mundo está errado, você está certo. Bom, o que eu faço é o seguinte, não é eu que estou certo. Eu até desafio todo mundo, né? Alguém já deve ter me ouvido fazer esse tipo de desafio. Pesquisem e me tragam alguma referência internacional que associe ISO 15408 ou Common Criteria com segurança em desenvolvimento. Valendo uma caneta da Claves aí, hein? Se alguém encontrar alguma referência, eu vou ser mais
é incisivo, hein? Se alguém encontrar, o próximo treinamento é por minha conta. Internacional, hein? Opa, achei. Em português você vai achar um monte. Até livro em português. Bom, então isso é uma coisa que eu faço muita questão de enfatizar, pessoal. Por quê? Porque está equivocado, entendeu? O pessoal está indo na direção errada. Aí o que vai acontecer? Ele vai escrever um padrão, ele vai estar aderente aí a alguma auditoria externa, alguma situação, né? Porque o auditor vai chegar e ver, realmente tem um processo de desenvolvimento. Agora, o quanto aquilo vai trazer de aumentar o nível de segurança das aplicações desenvolvidas? Porque eu digo o seguinte, né? Uma coisa é você escrever segurança, outra coisa é você implementar segurança. São coisas completamente diferentes, né? Segurança de papel, eu conheço muita empresa que tem. Você chega na empresa, ele tem todo tipo de documento, tem ferramenta, tem áreas, tem estrutura. Ele só não tem o processo rodando. Agora, a documentação, ele tem um monte. Isso aí eu acho que só eu encontro essas coisas, né? Quase ninguém deve ver esse tipo de situação, né? Pois é. Então, esse tipo de situação acontece muito, né? Por quê? O pessoal acaba buscando aí alguma identificação, às vezes não tem uma assessoria adequada, não faz uma pesquisa aprofundada, e aí ele vai pelo caminho mais fácil, né? Aquela história. A internet está cheia de filtros, né? E o pessoal, ao invés de criar o seu filtro, ele já busca filtros estabelecidos, né? E quando ele faz esse tipo de situação, ele acaba, muitas vezes, sendo direcionado para um caminho que não é o mais adequado. Documentação alguma também tem, né? É o Go Horse. Alguém vai falar, não? Metodologia? Desenvolvimento? Exatamente, olha, tô vendo que já tem gente que é terceiro dan Go Horse. Extreme Go Horse. A principal ideia do Go Horse é o seguinte, bate no peito e faz. Se pensar, não é Go Horse. Então essa metodologia aí, muita gente pratica. Exatamente, Se está funcionando, não tem por que mudar. Go Horse na veia. Bom, pessoal, vamos lá. Então muita gente deve perguntar, por que segurança em desenvolvimento? Alguns devem pensar, não, porque a minha área de auditoria está pedindo, né? Não, não é isso que a gente quer aqui, tá? Vamos, alguns números aqui. Esse é um estudo bem interessante que eu sempre gosto de trazer à tona quando a gente está, não só em treinamentos, mas quando nós somos questionados, né? Por que você está dizendo que eu tenho que investir recurso em alguma coisa que eu nem sei direito o que é? Aí você tem que amparar isso, na grande maioria das vezes, com números, né? Tem coisas que, por mais que você argumente com fatos, com exemplos, modelos, só o número resolve, né? Ou seja, só mexendo no bolso, né? Como muita gente fala, você vai conseguir justificar determinada situação. Então esse estudo aqui do I3E ajuda bastante, porque ele fala o seguinte, das fases tradicionais aqui do desenvolvimento de software, que vai de requisitos, o design da aplicação, codificar a aplicação, testar e dar manutenção na aplicação, ele simplesmente identificou a seguinte situação. O quanto antes eu identificar uma falha, um problema, mais barato isso vai custar. Então, só para a gente ter uma ideia aqui, quando a gente fala de um problema, de um bug, né? E eu falo bug mesmo porque, pessoal, já houve muitas discussões falando, não, mas bug é uma coisa, falha de segurança é outra. Há controvérsias, tá? Por quê? A falha de segurança, quase na sua totalidade, assim, as exceções são muito específicas, elas são bugs de sistemas. Tá? Ou seja,
Então, já tem até alguns estudos que falam, olha, não dificulte, classifique falha de segurança como bug. Ah, a sua empresa, os programadores que você lida no dia a dia, eles não têm o hábito de tratar bugs. Então, insira a vulnerabilidade nesse contexto. O seu índice de acerto, a sua facilidade para lidar com essa situação vai ser muito maior, né? Porque eu também vejo esse tipo de coisa, né? Eu vejo muita gente de segurança querendo ser diferente, né? Não, eu sou de segurança, você é desenvolvedor. Então fica aquela história, né, de o óleo que não se mistura, né, com o resto do pessoal. Então o pessoal que não de segurança que não se mistura com o desenvolvimento, eu sou assim categórico, não funciona, tá? Segurança em desenvolvimento implementado por alguém que não conhece desenvolvimento não funciona, não tem como funcionar. Porque ele não vai entender o dia a dia desse pessoal. Ele não vai conseguir trazer à realidade a situação de falha. Aí ele acaba indo por outro caminho, que é aquela história de apontar risco, né? Aí o programador olha para ele assim, pô, eu estou aqui virando noite para atender uma demanda, com um prazo super apertado, fazendo o melhor que eu posso, e você está dizendo que eu estou fazendo tudo errado. Não é o caminho, tá? Então, o caminho é você conhecer desenvolvimento e conseguir colocar segurança dentro desse contexto. E uma das coisas que eu falo é isso. Trate a vulnerabilidade como bug. Tá? Coloque as vulnerabilidades no mesmo saco dos outros bugs de segurança. Então, vamos voltar aqui. Então, quando a gente fala em requisitos, $140 me custa para corrigir uma falha. Agora, extrapolando para manutenção, olha o valor que isso vai para $14 mil. E aí todo mundo sabe, né? Por que vai para $14 mil? Porque uma aplicação, ela já passou por uma série de características de desenvolvimento, ou seja, já foi especificado requisitos, já foi desenhado a aplicação, já foi codificado, já teve um time de teste e foi publicado. A partir do momento que foi publicado, o que acontece? Os clientes, ou seja, os usuários dessa aplicação já estão utilizando. Então, qualquer problema com essa aplicação tem um valor muito maior. Porque eu tenho desde o impacto negativo daquele usuário que está usando meu produto de software, até aquela situação que acontece, olha, como que eu faço para parar essa aplicação? Como eu faço para fazer uma janela? Ou seja, uma gestão de mudança para implementar a mudança nessa aplicação. E a gente sabe que tem muita aplicação que é dinheiro, né? A aplicação rodando é dinheiro. A aplicação parada significa que eu não estou ganhando dinheiro. Tá? Então, por isso que esse estudo aqui, ele é bastante esclarecedor, né? Ou seja, quanto antes você investir aí numa análise proativa, num trabalho proativo, vai custar menos. Então o pessoal me fala, então você está querendo me dizer que investir em segurança de desenvolvimento não é aquela velha história, é um seguro que eu tenho que pagar para não usar. Não. Eu estou falando que se você investir em segurança em desenvolvimento, muito provavelmente, se você fizer a coisa direito, ele vai te trazer retorno. Tá? Por quê? Você vai ter menos bugs, você vai ter menos tratamento de bug em produção, e isso naturalmente traz dinheiro. Tá? Quem já viu programador fazendo hora extra? Já viram um programador fazendo hora extra? Aquela história, eu brinco que o programador não faz hora extra, ele é a hora extra, né? Ou seja, se o programador trabalha 8 horas por dia, ele tem alguma coisa, né? Então, exatamente, qual que não faz, né? Ele é a hora extra, né? Então, eu falo o seguinte, você pode ter até no início, você vai ter naturalmente que fazer um investimento, né? Investimento de tempo, de recurso, por quê? Você vai ter que aculturar as pessoas, você vai ter que pegar um programador que fez sempre a determinada situação e falar para ele, olha, agora você vai fazer mais isso, ou você vai dizer não faz isso e faz aquilo. Então, naturalmente, você vai ter o quê? Você vai ter aí o pessoal falar, não, mas no começo vai me levar mais tempo para desenvolver o software. Não concordo. Eu concordo, assim, o seguinte, você vai ter que ter um investimento
para fazer o quê? Aculturar e chegar a alguma situação com esse desenvolvedor. Mas depois que ele fazer isso, naturalmente o software vai ser desenvolvido com maior qualidade e vai funcionar mais seguro, né? Então, esse é o estudo do I3E. Funciona com uma beleza para justificar segurança do movimento. E aqui outra situação, né? Por que segurança do movimento? Porque as aplicações têm falha, né? Tá? Se eu não conheço a aplicação que não tenha falha. Ah, mas então você quer dizer que mesmo que eu invista, sempre vai ter falha? Sempre. Vai existir situação onde você vai encontrar a falha. A vantagem é essa, você vai encontrar essa falha antes. Vai encontrar essa falha antes e você vai corrigir ela, tá? Então tem aqui algumas estatísticas, né? Do OWASP Top 10, que é o que o pessoal mais utiliza, né? PCI, etc. Tem o do NIST, que é um órgão do governo americano, que ele também fala aqui, ó, que o estudo demonstra que 92% das vulnerabilidades de segurança estão em software, ou seja, o problema são softwares que não são desenvolvidos adequadamente. O Gartner, que todo mundo adora, né? Também, 75% dos incidentes de segurança reportados são por falha de software. Então aqui a gente já sabe o porquê investir em segurança, né? Investir em segurança de desenvolvimento não é modismo, não é necessidade de auditoria. É mais do que isso, né? É resultado, é retorno. Então vamos lá. Agora falar um pouquinho do processo de segurança de desenvolvimento, tá? O processo, a gente vai fazer o quê, ó? Existe aqui uma situação que a Microsoft aplicou isso aqui com maestria, né? Tem aqueles mais, o que a gente fala, os times de futebol, né? O pessoal do mundo open source fala, ah, mas o BSD já faz isso há anos, né? O Linux já faz isso há anos. Tudo bem, mas o fato que a Microsoft com essas iniciativas, ela conseguiu fazer o quê? Aumentar o nível de segurança das suas aplicações. Quem aqui teve a oportunidade de trabalhar com Windows 2000 Server? Eu tive bastante, assim. Eu lembro que a gente ia instalar o Windows 2000 Server, ele vinha com tudo funcionando, era a coisa mais linda do mundo, né? Você dava um next finish e ele, pumba, subia com FTP, SMTP, IS rodando, tudo. Maravilha. O que era isso? Uma exposição de ataque muito maior do que é hoje. Aí o que acontecia? Aquele cara que conhecia um pouco mais, que tinha ali uma iniciativa de segurança, ele fazia o quê? Ele ia lá e fazia um hardware, desabilitava alguns serviços. Só que a maioria das pessoas não fazia isso. Então, naturalmente, os produtos ficavam vulneráveis. Com o passar do tempo, após... deixa eu habilitar aqui o apontador aqui, que eu vou precisar dele. Agora aparece a mãozinha aí, né? Com o passar do tempo, a Microsoft começou a adotar o que eles chamam de segurança por padrão, ou segurança por default. Que aí foi um outro cenário, né? A gente chegava no Windows 2003, quando eu, por exemplo, eu lembro que eu programava em .NET na época, para a gente fazer rodar um ASP-X lá, foi um trabalho, cara. Assim, não conhecia muito da plataforma de Windows, porque ele vinha todo desabilitado. Você subia um servidor de 2003, ele vinha no IS, não estava rodando, não tinha nem um serviço extra rodando. Então a gente tinha que fazer o quê? Tinha que subir um serviço do IS, ir lá configurar para o ASP-X rodar, os scripts rodarem, depois tinha permissão de usuário para fazer debug, ou seja, tinha uma série de passos que você tinha que fazer. Isso é o quê? Recursos desligados por default, que já acontecia no Windows 2003. Naturalmente ele aconteceu o quê? Reduzir a superfície de ataque. E também implementaram um conceito que era conceito do menor privilégio. Tá? O conceito de menor privilégio é a aplicação roda só com privilégio que ela... Eu tenho uma assistente aqui comigo, pessoal. Eu tenho O conceito do menor privilégio é o seguinte. Os usuários rodam com o privilégio somente necessário. Tá?
Não tem mais aquela história, deu problema, sobe para administrador que a aplicação funciona. Então essa parte de segurança por default já trouxe aí um nível de segurança grande. Isso aqui foi o que eles chamam de quando começou o modelo de SDL, ou seja, quando começou o processo de segurança em desenvolvimento. Pessoal, tenho aquela história, além de dar aula, eu também sou pai, né? Então tem a situação aqui da segurança na operação. Segurança na operação já passa da seguinte situação. Não adianta você orientar um programador, ou seja, capacitar o programador e falar para ele, agora vai. Te dei aqui 16 horas de capacitação, 40 horas de capacitação, agora vai lá e faz, né? Não adianta, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que dar ferramenta para ele, você vai ter que dar um que a gente chama de framework, ou seja, vai dar suporte para que ele consiga fazer e aquilo com maior segurança. Então a gente chama isso, começa com orientação prescritiva. O que é orientação prescritiva? Pode ser desde uma wiki, que todo mundo já deve ter aí utilizado a situação. Uma wiki vai fazer o quê? Você pode criar um portal onde você vai colocando lá padrões, ou seja, escrevendo, olha, determinadas práticas vão sendo colocadas na wiki para que os programadores utilizem aquele padrão quando estão desenvolvendo. E isso tem uma vantagem que você capacita o programador hoje, amanhã ele vai embora. Tá? E quando você tem todo esse framework, ou seja, uma wiki, orientação prescritiva, os programadores, quando chegam, já vão se deparando com essa documentação e vão entrando no ritmo, ou seja, eles já vão ali desenvolvendo todo o desenvolvimento, já vai passando para ele essa orientação prescritiva, que ajuda bastante. Outra coisa ferramentas de suporte. Não existe processo de segurança de desenvolvimento que não tenha ferramenta de suporte. Seja uma ferramenta de teste, seja uma ferramenta para documentação, no caso da Wiki, por exemplo, uma ferramenta de bug tracking. Ou seja, quem trabalha com desenvolvimento sabe que é importante ter uma ferramenta de bug tracking. O pessoal fala, não, mas lá a gente tem o Service Desk. Não, é diferente. Eu preciso de uma ferramenta de bug tracking, onde eu vou lá, cadastro um issue, faço a tratativa daquele issue, faço ali um workflow, tratei a falha, como foi tratado, uma outra equipe de teste vai validar se aquela falha foi tratada, se não foi, dá um feedback, retorna para que aquilo seja tratado. Ou seja, existem várias ferramentas de suporte. Integração contínua, que é uma coisa que vai trazer um aumento muito grande aí na qualidade de software. Quem trabalha com desenvolvimento já ouviu falar ou já utiliza do recurso de integração contínua? Não? Então, esse cara aqui, integração contínua. Então, esse cara aqui é uma coisa que tem trazido muita qualidade de software. E, naturalmente, segurança. A gente já está, inclusive, hoje colocando algumas ferramentas para checagem. Pensa o seguinte, ele é um fluxo, né? Ou seja, eu tenho todo o meu processo de desenvolvimento e eu vou mandar ele para produção. Quando eu mando ele para produção, o que acontece? Ele vai passar por esse servidor de CI, que a gente chama de integração contínua, de C, e esse servidor vai rodar uma bateria de teste, uma bateria de scripts, de funções, e vai retornar, falando, olha, você passou no padrão de desenvolvimento, vai para a produção, ou você não passou, quebrou o build, que a gente chama. Quebrou o build, você pode tomar a iniciativa de voltar, não deixar aquele build para a produção, ou alertar, ou seja, manda um e-mail falando, olha, quebrou o seu build, então verifica o que aconteceu. Então é o que a gente chama de assíncrono ou síncrono. Eu posso mandar para a produção com bug, com o deploy quebrado, né? Ou eu posso não mandar, ou seja, simplesmente quebrou, volta. Então isso aqui ajuda bastante. É mais uma ferramenta de suporte. A outra ferramenta de suporte é treinamento e conscientização. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas precisam ser treinadas constantemente.
Tô vendo até o sorriso no rosto do Bruno agora, hein? As pessoas precisam ser treinadas constantemente, ou seja, não adianta você capacitar momentaneamente. Sempre vai ter uma nova prática, vai ter uma nova necessidade, vão ter novas pessoas e elas precisam passar por treinamentos. Então, eu falo o seguinte, não é só treinamento pontual. Você chegar na empresa e falar, todo ano eu mando o meu time para um teste, para um treinamento de 40 horas. Ok, isso é importante, é necessário. Só que além disso, você precisa da capacitação contínua. O que é a capacitação contínua? Você tem que ter lá apresentações, ferramentas, um e-learning, alguma coisa que ele utilize para fazer o quê? Para treinar as pessoas durante o período. Ou seja, chegou o programador novo ou chegou técnica nova, vai lá e sincroniza, ou seja, troca essa experiência com a equipe. Eu tenho visto também, nessa linha de treinamento e conscientização, Tech Talks, que eles chamam, né? Vocês já devem ter visto em algumas empresas. O Google começou a fazer isso aí, ficou famoso, né? E hoje eu já vejo muitas empresas fazendo isso. Que é o quê? Sempre a cada quinzena, tem empresa que faz a cada mês, a cada 2 meses, ou seja, depende da política, né, e da demanda da empresa, mas eles fazem o quê? Um recurso da equipe aprende uma técnica, aprende uma ferramenta, uma cultura, por exemplo, Lean Startup, Scrum, aprende um modelo, e ele vai lá e replica isso para a equipe, ele faz uma apresentação para a equipe. Isso é um modelo bem interessante, eu gosto dessa abordagem, porque além de você condicionar a equipe a buscar sempre informação, existe também o compartilhamento dessa informação, né? A equipe está sempre forte, né? Então vamos voltar aqui, ó. O primeiro item. Outro item importante do segurança do desenvolvimento é o que a gente chama de segurança no design, que é o quê? Eu falo sempre, uma ideia ruim não pode ser bem implementada. Sempre vai ter dificuldade para implementar uma ideia que não é boa. Então o que você tem que fazer? Faz uma análise de risco, faz um estudo no início do projeto, modela ele, ou seja, o que é modelar? Modelar é você fazer identificar as ameaças que aquela aplicação pode sofrer e quais os controles você vai implementar para mitigar essas ameaças. Tá? E com isso, você já vai saber que preciso mudar alguma coisa no meu software, preciso implementar um controle de segurança, olha, eu vou ter aqui um determinado cadastro que vai ter dados sensíveis, como cartão de crédito. Então, nessa modelagem de ameaças, você já vai identificar que preciso pensar no armazenamento desse cartão. Ou, se eu preciso armazenar. Ou seja, nessa fase você vai desenhar o software. Então, você não vai chegar, por exemplo, no final do software e descobrir, olha, nossa, a gente colocou aqui um cadastro que armazena o cartão. E agora, para tirar isso é complicado, porque vai ter que mexer na aplicação inteira, a aplicação inteira consulta esses dados. Ou seja, lá no final é sempre mais difícil. Pensem desde o começo. Comecei a escrever software, eu já vou pensando em como mitigar os riscos que essa aplicação pode ter. Outra coisa é inspeção de código. Tá? Eu digo que tem aquela situação hoje que o pessoal já está bastante... evoluindo bastante, que é a situação do BDD, né, por exemplo, que é o desenvolvimento por teste, ou seja, TDD, BDD, tem várias práticas aí que falam de você escrever o código testando. Fazer a inspeção daquele código. Então, eu escrevi determinada função, escrevi determinada classe, objeto, eu vou lá e valido aquilo. Escrevo um teste unitário, faço uma avaliação de segurança, faço uma revisão de código, para ver se aquele código está sendo bem escrito. Isso aqui pode ser feito por cada programador. Hoje, por exemplo, já tem recursos na própria IDE, ou seja, naquela ferramenta que você usa para escrever código, para que você avalie isso. Se a gente pegar, por exemplo, em Java, tem até ferramentas open source, como Find Bugs. Se a gente pegar .NET, tem algum recurso, não é tudo, mas tem o CatNet. Ou seja, já tem ferramentas que você pode ir agregando, colocando na mão do programador, entrando nesse item aqui, né, ferramentas de suporte para a segurança. Você já pode colocar ferramentas que na IDE de desenvolvimento o programador vai utilizar e já vai ver, olha, esse código que eu escrevi tem um problema, deixa eu rever ele. Então você está fazendo isso.
O Find Bugs é para Java. Tá? Ele é uma ferramenta não só de issues de segurança, mas ele avalia todo o desenvolvimento. Ele tem lá questões de performance, de escalabilidade, de arquitetura. Ele faz uma checagem no código e te dá alguns direcionamentos. Claro, o que eu falo sempre é, usem com parcimônia, porque as ferramentas, a gente sempre fala, elas são verborrágicas, né? Ou seja, quanto mais sangue ela botar na tela, melhor, porque ela quer mostrar que ela traz resultado, só que ela não analisa contexto, né? Muitas vezes ela está analisando uma situação que no seu caso não cabe, ou seja, o modelo que você implementou, aquilo não tem a menor diferença. Então por isso que a gente sempre fala, ferramenta mais profissional, você tem um resultado adequado. Deixa eu ver aqui. O pair programming de um programador com cara de segurança, olha, eu não tenho assim nenhuma experiência com esse tipo de iniciativa. Eu acho que culturalmente pode dar algum problema. Por quê? O cara de segurança, ele vai ter que ser tão bom programador quanto ele é de segurança. Tá? E vai acontecer aquela situação, o cara de segurança vai olhar e vai dizer, não, vai ter que desenvolver desse jeito. O risco que eu acho que a gente pode correr é de cada um querer escrever um código para um lado, né? De não focar em escrever um bom código, mas cada um escrever para um lado, né? O pair programming é interessante. A única coisa que eu vejo é o pessoal comentando que, olha, você escreve um código melhor, só que você leva muito mais tempo e tem que ter aí uma curva de aprendizado, né? Não é todo mundo que sabe fazer pair programming. Mas é importante. Pair programming, para quem não sabe, pessoal, situações onde dois programadores escrevem o mesmo código, tá? E literalmente escrevem o mesmo código. Por exemplo, tem empresas que implementam coisas do tipo, um computador só com 2 teclados e 2 mouses, para vocês terem uma ideia. Tá? Pode parecer meio maluquice, mas é exatamente isso. Tá? Aí tem situações que o pessoal fala, não, cada um vai escrevendo junto. Pair programming é 2 pessoas escrevendo o mesmo código. Esse é o contexto, tá? O pessoal fala, não, um escreve e o outro valida. Não, o pair programming é escrever junto, tá? O conceito é esse. Boa, tem um link aí do... E aí, pessoal, uma outra coisa entreguei uma aplicação, mesmo que ela passa por toda essa característica, olha, foi feita uma análise de risco, foi feita uma inspeção de código, no final tem que ser feito o que a gente chama de penetration test, ou seja, teste de vazão. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse teste vai fazer uma avaliação de tudo que foi implementado. E por que é importante? O pessoal diz, não, mas se eu estou fazendo certo desde o começo, no final não vou precisar mais de outro teste. Não é verdade, ou seja, uma aplicação vai sendo construída e uma ação que você faz pode ocasionar uma situação de falha. Então o ideal é que no final você faça uma validação total, ou seja, pronto, me dá aqui o produto de software rodando, ou seja, já em homologação, já no ambiente que ele vai funcionar e deixa eu ver aqui como que ele está funcionando. Então, o penetration test é importante para isso. E no final, aqui a parte de comunicação, né, pessoal? A parte de comunicação. Participar de comunidade, a transparência nas ações, né? Eu também vejo muita gente querendo esconder falha de segurança. Isso não é legal. É importante que você tem alguém que está apontando um issue de segurança para você. Então, vai lá e veja o que é e entenda aquela situação e aproveite para melhorar, ou seja, escrever um código melhor. Participar da comunidade aqui é importante por quê, pessoal? Se você não participar da comunidade, fatalmente você vai ser aquela história, vai ser o último cara a saber que foi traído. Porque tem muita coisa acontecendo e até chegar você lá naquela salinha escura do programador, se você não buscar informação, vai demorar, viu? E a outra coisa é a política clara, ou seja, a organização, o time de desenvolvimento, todo mundo envolvido com software tem que saber dessa iniciativa. Não dá para fazer isso sozinho. Ok? Então vamos lá que o pessoal quer assistir Pô, nem sei o nome da novela nova aí. Eu vi que eu só vi o Tufão. O nome da novela eu não lembro. Então vamos ver aqui
a visão geral do SDL, né? Aqui a gente entra naquele contexto que eu falei para vocês. Isso aqui é uma sugestão do modelo que a Microsoft divulga. Tá? A pessoa fala, mas isso aqui só vai se aplicar em casos específicos? Não. Quem desenvolve software, quem conhece o processo de software, está vendo aqui que não é nada diferente. Eu botei aqui, o que ele fala só a parte de capacitação, treinar, que é importante, mas eu tenho requisitos, design da aplicação, implementar o que eu desenhei, verificar se o que implementei está bom, lançar e eventualmente responder. Que é aquela história. Uma coisa que todo mundo sabe é igual a morte, né? Todo mundo sabe que uma hora a aplicação vai dar problema. Então você já tem que saber como resolver, ou seja, como responder isso. Então vamos ver cada item aqui. Avenida Brasil. Uma pessoa culta, instruída, sempre ajuda a gente nesses treinamentos quando o instrutor não tem todas as informações. Então vamos lá. Então a parte aqui que ele fala é o seguinte. Início. Se você vai pensar em desenvolvimento seguro, vai começar, põe na sua cabeça. Se você não treinar as pessoas, não tem segurança de desenvolvimento. Você chegar para a pessoa e falar que, não, mas eu falo todo dia para ele que tem que escrever com segurança. Não vai. Tá? Não, mas isso também vale, cara. É aquela história, eu não sei, mas eu sei quem sabe e também é importante. Se ele foi no Google e achou, tá bom. Então, o primeiro passo que ele fala é o seguinte. Treinar. Treinou? Ok. Próximo passo. Esse cara já está inserido no contexto de segurança e desenvolvimento. Aí a gente passa para a parte de cumprimento dos requisitos, né? Cumprir requisitos é o seguinte. Eu tenho que começar a estabelecer alguns requisitos de segurança e privacidade. Senão o meu software não vai ter um nível de segurança maior. Porque isso aqui pode parecer, o pessoal fala, mas como assim? Se tem problema de segurança é porque ele não desenvolveu direito. Isso não é verdade. Tá? Pode acontecer o seguinte, ele desenvolveu com todos os requisitos de qualidade, atendendo aquela área de negócio que fala... A área de negócio ela só fala, eu quero uma telinha que eu bote o nome e me traz o extrato, não é? São sempre requisitos muito embasados e cheios de conteúdo. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, colocar alguns requisitos de privacidade e de segurança. E o que a gente vai precisar? Definir um especialista para acompanhar isso, tá? Definir especialista, não entendo o seguinte, então quer dizer que se eu não tiver uma consultoria eu não consigo fazer. Ou se eu não tiver um cara só de segurança eu não consigo fazer. Não. Quer dizer que você vai ter que inserir alguém que for capacitado, que se envolve com a comunidade de segurança para fazer essa validação. Então, ele fez aqui alguns requisitos. Lá nos requisitos ele vai especificar esses requisitos de segurança. O especialista vai definir quem que vai lidar com isso, ou seja, quem vai ser responsável por atender esses requisitos. E depois ele vai fazer o seguinte, olha, mínimos requeridos. Mínimos requeridos entende o seguinte, um requisito básico é, se tem autenticação, se tem dados de usuário, se tem cartão de crédito, não pode colocar HTTP, tem que ter HTTPS. Tem que ter HTTPS, tá? Então, aqui requisitos mínimos para que a gente possa implementar a segurança. Vamos passar aqui para o próximo. Outra situação muito interessante eu preciso ter uma ferramenta para acompanhar esses issues. Por quê? Como é que eu vou ter indicador? Como é que eu vou ter melhoria contínua se eu não sei quantos bugs eu tive, quantos bugs eu corrigi, quanto tempo eu levei para corrigir? Eu preciso ter aí uma ferramenta de bug tracking, ou seja, eu preciso fazer uma triagem. Isso aqui vocês vão ver que tem assim, coisas muito ricas quando a gente implementa esse tipo de situação. Por quê? Eu implementei o bug tracking, eu consigo ver coisas do tipo, olha, eu estou tendo muitas falhas de SQL injection. Então isso quer dizer que
Meus programadores não sabem programar para evitar falhas de SQL injection, tá? Então, é importante fazer esse tipo de situação aqui, implementar a ferramenta de bug tracking. Outra coisa são os quality gates, tá? Quality gates é o seguinte, eu não vou passar para a próxima fase se eu não atingir tais objetivos. Então eu tenho que chegar na fase de design e identificar, por exemplo, se não passou por determinados requisitos que foram estabelecidos, não vai para a próxima fase, tá? Então tem a parte dos quality gates. Teve um tufão aqui. Alguém quer assistir o tufão aqui e está me atrapalhando. Eu tenho os quality gates. Tá? Especifiquei, não atingiu aquilo, aqui eles falam o seguinte, tem que ter bordeio, ou seja, bordeio entenda. Se não passar no requisito, eu tenho que ter força para falar, pessoal de desenvolvimento, volta. Não adianta a área de produto, a área de marketing falar, não, mas eu tenho amanhã uma campanha na televisão que depende dessa função. Opa, então tinha que ter pensado nisso antes. Tá? Esse cara, na próxima vez, ele já vai entrar no ciclo. Ele já vai saber que, se eu não passar pelos requisitos, vai dar caca no momento de lançar aquela aplicação. Igual no meu caso aqui, eu não fiz o checklist aqui. A minha filha achou que era a hora de assistir a televisão, então não pensou antes, depois dá problema. Então vamos lá. Passados os quality gates, eu começo a fazer o quê? Analisar os riscos. Analisar que tipo de risco eu tenho naquela situação. Analisei o risco, eu vou para design. Não analisei, vou fazer essa análise de risco. Tá? SRA e PRA são acrônimos para Security Risk Analysis e Privacy Risk Analysis, ou seja, análise de risco de segurança e análise de risco de privacidade. Aqui é até bom falar, né? Mas por que eles separam privacidade e risco de segurança? É porque lá fora, pessoal, privacidade é coisa séria, tá? Tem lei, tem uma série de questões. Então, são coisas muito fortes e torres, assim, até segmentadas, tá? Então, por isso que eles falam em privacidade e segurança. Então, vou para a parte de design. Tá. Pessoal, só para deixar claro, toda essa parte aqui, quando a gente fala do treinamento, essa parte tem exercícios, tem conteúdo associado a cada uma dessas situações, tá? Então, na parte de design. A parte de design, eu vou ter alguns requerimentos, né? Eu tenho alguns requisitos. Aqui, o legal é checklist. Tá? Trabalhe com checklist nessa situação. Os checklists vão ajudar muito você a atender alguns requisitos. Então, eu fiz aqui. Atendi o requisito, passo na próxima fase. Mesma coisa, solicitar uma revisão de segurança. Revisei a segurança, solicito privacidade. Eu até falo, isso aqui, ó, eu costumo tratar essa situação como uma coisa só. Tá? Aqui a gente está replicando o modelo da Microsoft, né? A documentação é baseada no modelo da Microsoft, mas esse cara aqui para mim, privacidade e segurança são coisas semelhantes. Tá? Eu sempre adoto essa abordagem. Então eu solicitei revisão de segurança, passei para a próxima fase. Claro, se tiver algum problema de segurança, tem que rever o design. Outra parte importante, criptografia. Mesma situação de privacidade. Mas criptografia não é segurança? Mas criptografia também é coisa séria, então tem que pensar muito bem nisso. Armazenamento, transporte, todas as situações onde você precisa garantir a confidencialidade do dado, você vai pensar em criptografia. E aí é bom fazer o quê? Revisar essas questões de criptografia. Quer ver um caso que eu pego muito? Às vezes eu pego boas aplicações, bons códigos desenvolvidos, só que eu vou lá no algoritmo de criptografia, é literalmente copiado e colado da internet. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa não sabe muito bem o que é criptografia, ele só sabe que embaralha os dados. E que eu coloco uma chave e consigo ver o dado em texto claro. Só que criptografia é mais do que isso, pessoal. Criptografia é mais do que o algoritmo. Criptografia é implementação clara, é saber como você vai implementar. Então, estudar a implementação de criptografia é importante.
Isso, algoritmo fraco, ou o famoso algoritmo de Israel, né? O algoritmo de Israel é aquele que o pessoal fala, ah, não, foi feito em Israel, né? Eu costumo dizer que não foi feito em Israel, foi feito pelo Israel, né? Esse algoritmo não funciona, tá? O algoritmo bom é o algoritmo conhecido, público. Criptografia não é segredo, é matemática. Um outro contexto muito legal que a gente começa a ver em segurança de aplicação, e que é um contexto que, apesar de, exatamente, Kirchhoff, né? Ou seja, criptografia é tão forte quanto a garantia que você tem que a chave é forte, né? Então, bem lembrado. Então, a superfície de ataque, né? Um contexto importante também. Que contexto é esse? O contexto a aplicação ela vai ser mais vulnerável ou vai ter mais necessidade de controle a partir do momento que ela tem mais entrada, ou seja, mais interações possíveis de ser atacadas. Então, pense no seguinte, eu tenho uma aplicação que ela tem um front-end web, ele tem uma área de administração, ele tem um web service, ele tem uma VPN, ou seja, ele tem um banco de dados que a porta está publicada na internet. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a minha superfície de ataque, meu número de entradas possíveis no software é muito grande. E quanto maior ela for, maior o meu risco. Tá? Então, um outro contexto importante é entender esse contexto de superfície de ataque e pensar sempre, diminuir o máximo possível. É por isso que você vê hoje aplicações, por exemplo, de e-commerce, aplicações de e-commerce maiores, a área de publicar produto, de área administrativa, ela não está junto com a loja. Tá? Elas são situações diferentes. Muitas vezes o back-office, que a gente chama, não está nem publicado. Por quê? Para diminuir a superfície de ataque. Diminuindo a superfície de ataque, maior a sua probabilidade da sua aplicação estar segura, porque tem menos coisas para você proteger. Tá? E aí, outra coisa, né? Modelagem de ameaça. Então, eu fiz toda a minha superfície de ataque, agora eu vou fazer análise de risco. Eu já fiz o design, então vamos fazer uma análise de risco dessa aplicação. E a análise de risco, aqui um modelo sugerido, que no treinamento a gente vê bastante, é o Stride e o Dread. Tá? Que é esse cara aqui. São dois modelos que a Microsoft criou para fazer o quê? Identificar qual ameaça para aquela determinada situação e qual o impacto que ela pode causar. Então são variáveis para você fazer uma análise de risco. Então o Stride é de spoofing. Tá? O T é de tampering, quer dizer que eu posso de alguma maneira interceptar aquele dado. O R é de repudiation, quer dizer o quê? Se um cara fez uma transação fraudulenta na minha aplicação, eu tenho que ter capacidade de identificar e falar, você foi o cara que fraudou essa aplicação. Tá? Então isso é uma coisa também importante quando você pensa em segurança de desenvolvimento. O I é de information leakage, né? O D é de deny of service, ou seja, negação de serviço. E o E é de elevação de privilégio. Tá? Então, eu tenho esses modelos aqui para fazer o quê? Identificar as ameaças da minha aplicação. Então, o modelo de ameaça é legal por isso, ele te dá uma estrutura, ele te dá um caminho. Então, você já não vai, aquela história, né? Jogar você no meio do mar e sai nadando, né? Ele te joga no mar e vai te dar uma boinha, entendeu? Aí, com a boinha, você vai se acertando e você vai chegar no final com uma análise de risco daquela aplicação. O exercício de modelagem de ameaça no treinamento é muito legal, pessoal. A gente fica umas 8 horas focadas nessa parte de modelagem de ameaça, porque a parte de modelagem de ameaça ela traz à tona toda essa teoria que a gente fala sobre segurança em desenvolvimento. Então vamos aqui para a parte de implementação. Alguma dúvida até agora? Vários, eu sei, mas dessa parte que a gente está abordando, deu para entender aqui como é que é o conceito do Microsoft SDL. Não é um processo novo, são atividades que você vai inserir no seu desenvolvimento de software. Alguém pode perguntar, mas o modelo nosso é Scrum. Também tem um modelo de SDL para Scrum, que a gente aborda. Tá?
independente de como o seu modelo de desenvolvimento, você consegue inserir as atividades do SDL. Tanto o modelo tradicional, né, o cascata, o waterfall, que a gente chama, ou o Scrum, que é o mais utilizado, né, que é o método ágil. Então vamos para a parte de implementação. Quando eu falo de implementação, para código, para desenvolvimento, eu estou dizendo o quê? É o momento que eu estou escrevendo o código, é o momento que eu estou criando minha aplicação. Ela está saindo do papel, da arquitetura e escrevendo o código. Eu só peço um pouquinho aqui, desculpa que a gente vai passar um pouquinho aqui, dá 1 hora. Algum problema para vocês? Mas fique tranquilo que a novela geralmente começa às 9h10, nunca começa às 9 horas, tá? Então, é que eu tenho aquela história, né? Por exemplo, eu faço alguns slides e eu acabo sempre indo além daquele slide, complementando com alguns exemplos, alguns cases. Eu acho que funciona melhor, né? Dá um cenário melhor para a pessoa entender. Né? Em 1 hora, querer falar de um tema bastante abrangente é sempre complicado. Mas a gente vou fazer um esforço aqui para ajustar dentro do time que vocês se programaram aí. Então, eu tenho aqui a parte de ferramentas. Bom, né? Para menos não pode, agora para mais. Mas vamos lá. Então, eu tenho algumas ferramentas. Como eu comentei com vocês, eu tenho desde ferramentas que podem me ajudar no momento que eu estou escrevendo o código. Então, o programador está lá na IDE, escrevendo o código, ele vai lá e roda a ferramenta já faz uma checagem, né? Quem já desenvolveu o código sabe que a IDE sempre tem ele faz os warnings, né? Você está compilando com tal flag, ou essa função que você está utilizando é deprecated, ou seja, não é mais utilizada, tem uma função melhor. Então, as ferramentas, elas ajudam nesse momento, né? Ferramenta de teste também. A Microsoft, por exemplo, tem uma ferramenta legal, que é para... Vocês sabiam que tem possibilidade de negação de serviço através de expressão regular? Então, a Microsoft tem lá uma ferramenta que faz teste de expressão regular. Então, ou seja, aqui programador, o time de desenvolvimento está com as ferramentas certas para implementar com segurança? Se sim, segue o jogo. Um outro modelo, ele tem as ferramentas certas, ele já sabe, já tem uma orientação prescritiva, como a gente falou, os riscos que ele não pode correr. Agora ele tem o próximo passo. As APIs que ele está implementando são seguras ou não? Isso é um estudo que você tem que fazer. É cada vez mais comum a gente usar código de terceiro. Tá? Todo mundo sabe aqui que quando você vai desenvolver, você usa uma API para fazer criptografia, você usa um componente para fazer uma grid, você usa um componente para fazer um upload de arquivo, ou seja, você usa N códigos de terceiro. E código de terceiro quer dizer o quê? Você tem que ter uma relação de confiança. Você tem que confiar que aquele código é seguro. Senão você pode estar trazendo o quê? Eu faço minha aplicação segura e trago um risco externo para a minha aplicação. Isso não é legal. Então o que a gente fala é o seguinte, procurem homologar, ou seja, procurem estudar as aplicações que vocês estão, os códigos, né, os objetos, os componentes que vocês estão trazendo para o desenvolvimento de vocês. Porque esse componente que você traz é o componente que pode trazer risco para uma aplicação que estava segura. Então a gente fez isso, validou se essas aplicações, essas APIs estavam bem implementadas, a gente passa para a análise estática. Análise estática é fazer uma revisão de todo o código que foi desenvolvido. Tá? E a análise estática basicamente ler o código, fazer uma análise que a gente chama de análise léxica, né? Para ver se tem variáveis que foram instanciadas e não foram validadas, ver o que a gente chama de sync e source, né? Que é esse contexto aqui. Sync é onde o dado vai ser apresentado, ou seja, o dado vai ser gravado no banco de dados, o dado vai ser apresentado numa página, o dado vai ser gravado no registro do Windows. Isso é o sync. Então, eu tenho que fazer o quê? Garantir que esse sync vai ser feito seguro. O source é onde nasce o dado. Nasce a partir de uma entrada de banco de dados, nasce a partir de uma interação com o web service, nasce a partir de uma página, de um formulário web. Tudo isso eu tenho que verificar. Então, a análise estática basicamente vai ler o código e vai ver se existem riscos
no código que foi escrito. Então eu fiz isso, eu vou para a parte de verificação. Percebam que aqui, ó, que é uma prática que eles falam, isso aqui ainda não é a parte de pentest, a parte de teste efetivamente, ou seja, ele é uma parte de implementação. Ele quer dizer o quê? O programador também tem a sua responsabilidade. Né? Eu vejo muita gente, principalmente pessoas de segurança, querendo tirar essa responsabilidade do programador, né? Falando, não, quem testa sou eu, quem faz a análise estática sou eu. Não, o programador também tem que fazer análise estática. Ah, mas eu quero contratar uma empresa que faça uma análise estática específica, especializada em segurança. Ok, você pode contratar. Mas a análise estática tem que fazer parte do dia a dia do programador. Isso aqui é simplesmente um exercício de ler código, pessoal. Não é uma coisa que sai para a área de segurança. Não, é um exercício de ler código. O bom programador faz análise estática. O bom programador tem alguma ferramenta de suporte, um debug. Isso é análise estática. Tá? E aí a parte de verificação já é uma parte mais elaborada. Percebam o seguinte, eu vou fazer análise dinâmica. A análise dinâmica já vai partir do princípio que eu vou inserir informações, vou processar com a aplicação e vou ver como a aplicação se comporta. Ou seja, eu já vejo ali o que a gente chama de como a aplicação trata aquilo em runtime. Não é ler código, é ver como a aplicação está fazendo. Então isso é análise dinâmica. Vou fazer isso, passo para o próximo passo. Testes fuzzing, ou como alguns chamam, não, teste do macaco. Né? Teste fuzzing é inserir, gerar o maior número de conteúdo mal formado, desconhecido, fora do padrão. É aquela história, quanto mais ruim conteúdo que você vai injetar, melhor para o fuzzing. Claro, tem que haver uma inteligência, né? Eu não vou injetar um código ruim numa aplicação web que é conteúdo de formato string, por exemplo, que é de linguagens como C, C++, etc. Mas o teste fuzzing é fazer uma tempestade de dados mal formados, dados mal escritos e ver como a aplicação vai se comportar. Por quê? Às vezes a aplicação pode quebrar. Isso aqui é uma situação que acontece muito. Quando a gente vai testar aplicações web, principalmente, todo mundo já conhece o famoso Lorem Ipsum, né? Conhecem? O Lorem Ipsum, pessoal, não é nenhum francês, sueco, nada disso. Lorem Ipsum são dados, tem ferramentas que geram isso. Por exemplo, eu quero preencher aqui determinada caixa de texto com um volume de dados, né, de informações. O cara vai lá, gera um monte de Lorem Ipsum e manda para a aplicação. O que acontece? Às vezes a aplicação não quebra quando você manda só texto. Ela quebra quando você manda um nulo, né, um objeto null. Ou quando você manda número, ou quando você manda caractere especial. Então, é importante o teste fuzzing para isso, para garantir que todo tipo de dado sujo, dado mal formado foi inserido na aplicação e ela se comportou adequadamente, ou seja, ela tratou o erro, mandou aquela mensagem de erro padronizada, não quebrou, gerando uma stack, passando informação no ambiente. Ou seja, o fuzzing é a tempestade, é ver como a aplicação se comporta. Então, depois que a gente fez o teste fuzzing, a gente vai fazer o quê? Verificar se tudo aquilo que foi criado lá na modelagem de ameaça, toda aquela documentação que foi feita na modelagem de ameaça, foi atendida. Tá? Ou seja, a modelagem de ameaça previa alguns controles. Vai pegar o checklist, vai analisar e falar, olha, tinha que ter SSL aqui nesse campo, nesse formulário. Ok, foi implementado. Para o próximo. Validou tudo. Passa para uma equipe ou para uma empresa terceirizada, uma auditoria externa, para fazer o quê? Um pen test. É o lado negro da força, né? Ou seja, ver como aquela aplicação vai se comportar por alguém que tem um comportamento malicioso, ou seja, alguém que quer comprometer a aplicação. Então, passado essas fases, a gente vai para o release. No release,
Eu tenho que começar a pensar o quê? Por exemplo, meu plano de resposta. O plano de resposta é, opa, a aplicação deu problema, como é que eu resolvo? Eu vou tirar do ar, eu vou ter uma janela todo domingo da meia-noite a 1, ou seja, eu tenho que saber como é que eu vou responder a eventuais problemas. Porque a aplicação depois que está no ar, pessoal, não é aquela história, apesar de a gente ver muito isso, né? O programador abre o cara analyzer lá no SQL Server, vai lá no banco e dá um update e resolve, né? Nem sempre você consegue fazer isso, tá? Não é recomendado fazer isso. Então pensar no plano de resposta é importante. Então eu tenho o plano de resposta, tenho tudo certinho, eu faço uma revisão final de segurança, que é aquela história, produto vai ou não vai para o ar? Produto atendeu os requisitos que a gente esperava? Atendeu. Pode lançar, olha a área de produto, pode lançar lá a campanha de marketing, que esse site não vai cair, esse site não vai ter um SQL injection, esse site não vai ter qualquer outra falha. Então lancei o produto, arquivo toda essa parte de documentação. Por que arquivar essa parte de documentação? Porque eventualmente se tiver algum incidente, tudo isso ajuda você a entender a arquitetura, o que foi feito, quais os controles foram implementados, eventuais riscos você já sabia na modelagem de ameaça. Então ajuda muito nisso. Ok? Pessoal, dúvidas na parte desse processo do SDL? Fiquem à vontade no chat, hein? Ok. Bom, ou o pessoal já assistiu a novela ou tá tranquilo, né? Então vamos falar aqui um slide aqui para a gente apresentar para vocês o modelagem de ameaças. Tá? O que é modelagem de ameaça? Esse modelo aqui é sugerido pela Microsoft e é um modelo muito legal, porque ele faz o quê? Ele chama de uma abordagem estruturada, porque a primeira coisa que ele faz é identificar os bens. Identificar os bens para quê? Para não cometer aquele famoso risco, né? Querer investir muito em segurança numa aplicação que não tem grandes valores. Não tem grandes valores é o seguinte, a aplicação não tem nenhum dado de cliente, a aplicação não tem transação financeira, a aplicação se ficar fora do ar não tem problema, a imagem não tem problema porque é interno. Ou seja, identificar quanto vale essa aplicação. Identifiquei isso, eu vou criar o que a gente chama de panorama de arquitetura. Panorama de arquitetura é escrever tudo como aplicação funcional. Tem um servidor de aplicação que conversa com banco de dados, que conversa com web service. Eu tenho uma interface A, B e C. Ou seja, desenhar a arquitetura da aplicação, como ela funciona. Depois que eu fiz isso, eu pego cada pedacinho do software. Tá? E cada pedacinho é pedacinho mesmo. Pra você ter uma ideia, a gente separa os tipos de dado que uma aplicação lida. Por que isso? Olha, a situação de criptografia é um caso típico, né? Às vezes eu tenho que criptografar só parte do conteúdo que a minha aplicação lida, e não todo. Então, decompor o software é você separar os tipos de dados, quais os perfis de usuário que vão ter. Vai ter usuário, vai ter administrador, vai ter operador. Tudo isso eu vou fazer nessa parte do compor o software. Aí eu já separei esses pedacinhos, eu vou fazer o quê? Identificar as ameaças para cada pedacinho desse. Então eu vou identificar qual ameaça que determinado dado pode sofrer, qual ameaça que determinado usuário pode ter. Vou fazer tudo isso. E claro, a parte que todo mundo adora, que é documentar isso, né? Pegar toda essa modelagem de ameaça e documentar, que a gente viu que era importante para N situações, né? Desde a resposta, caso ocorra algum problema, até o processo de teste, né? Porque lembra lá naquele fluxo que no final do processo eu tenho que fazer o quê? Fazer uma checagem para ver se os requisitos, as características de segurança foram atendidas. Por último, classificar essas ameaças, né? Classificar as ameaças eu tenho, sempre vai ter várias ameaças. Agora, quais são críticas? Quais eu preciso tratar primeiro? Se eu não classifico, tudo é urgente e nada vai ser tratado, pessoal. Eu creio que vocês já devem passar por essa situação, né? Aquela história, eu tenho 10 coisas para fazer e eu estou patinando nas 10, porque todas são urgentes, né? Se eu tivesse uma prioridade, eu fatalmente já tinha feito algumas
e outras sim aguardado para ser feitas depois. Ok? Então essa é a modelagem de ameaça. Vamos partir aqui para o final do webinar e falar um pouquinho do modelo de maturidade. Tá? O modelo de maturidade acontece o seguinte. Eu tenho aqui a situação onde eu vou ter uma série de práticas que vão ser avaliadas. Tá? Então eu tenho aqui as práticas, por exemplo, ó, a estratégia, as métricas estão definidas para o meu processo de segurança e desenvolvimento. Então eu tenho nível 1,5. Tem políticas, tem padrões estabelecidos? Tem. Ah, então eu sou 1,7. Foi feita a parte de treinamento? Tem orientação prescritiva, as cartilhas, os guides? Ah, tem. Então eu sou nível 2. E vai. Eu já consigo fazer modelagem de ameaça? Sim. Então eu sou nível 3. Modelagem de ameaça eu já estou no nível importante. Eu consigo verificar requisitos de segurança? Então eu sou 3,5. E assim vai. Segurança de arquitetura, eu já estou verificando. Fazendo revisão de design, fazendo code review, ou seja, revisão de código. Eu estou fazendo os testes de segurança. Eu estou fazendo aqui o fortalecimento do ambiente, ou seja, a gente sabe que não adianta ter uma aplicação segura rodando no ambiente mal configurado, né? Então eu tenho que fazer esse hardening no ambiente. Eu estou fazendo gestão de vulnerabilidade, que é aquele ponto, né? Eu já identifico, eu já priorizo e eu já trato. Isso é gestão de vulnerabilidade. Se eu já faço isso, o meu nível já é um pouco maior, tá? E claro, né? Parte de operação. Já funciona adequadamente todo esse ciclo de desenvolvimento seguro? A resposta eu já consigo fazer adequadamente? Eu já tenho toda gestão de mudança para que eu consiga implementar essas situações? Então isso são práticas, pessoal. E o que esses modelos fazem? O OpenSAM, ele vai avaliar essas práticas. Então eu vou passar para vocês aqui, para a gente concluir, navegar um pouquinho no documento aqui do OpenSAM. Só um minutinho. Então é isso aqui, ó. O OpenSAM é o que a gente chama de Software Assurance Maturity Model. Ele foi criado por na verdade, ele nasceu dentro de uma iniciativa de uma empresa e hoje ele é um projeto aberto da WASP, tá? Então vamos ver aqui, ó. Então ele tem sumário executivo. Vamos para os tópicos aqui. Ó. O que eu devo fazer, né? Então eu tenho aqui, ó, funções de negócio, governança, construção, verificação e implementação. E vamos aqui nas práticas que eu comentei com vocês. O legal disso aqui é que tem até planilha para vocês fazerem essa avaliação. Ó. Então aqui, ó, numa estratégia, para que eu atinja determinado nível, eu tenho que ter essas situações aqui, ó, essa atividade. Estabelecer meu nível de risco, ou seja, meu perfil de risco. Classificar os dados da aplicação baseados no nível de risco. Então ele vai ter uma série de pontos aqui para cada uma daquelas práticas que eu mostrei para vocês no slide. Então, ó. E aqui ele define claramente cada atividade daquela. Deixa eu ver aqui, vamos pro próximo aqui. Ó, a parte de policy. Novamente, cada item disso aqui. Então esse documento, pessoal, essa prática, ela é muito rica para quê? Para você avaliar onde você está. Aí eu faço um adendo naquele comentário que eu fiz no começo do webinar. Não existe processo de segurança e desenvolvimento baseado no OpenSAM. Agora, eu posso estudar o OpenSAM para entender o que é segurança e desenvolvimento, porque aqui eu tenho todas as práticas, eu sei o que eu preciso fazer para escrever esse processo de segurança e desenvolvimento. Ok? Então são coisas diferentes. Eu posso usar o OpenSAM como base de conhecimento, avaliação, modelo de maturidade, mas ele não vai me dizer como escrever um processo de segurança e desenvolvimento, como implementar esse processo de segurança e desenvolvimento. Ok?
Então acho que é um documento bem legal para vocês estudarem. Deixa eu voltar aqui para a gente concluir. Opa. Bom, não tem nenhuma pergunta aqui. Ok, pessoal. Então, para a gente concluir, se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, eu deixo para vocês algumas referências, tá? A própria Microsoft tem uma literatura muito boa sobre essas práticas de segurança e desenvolvimento. Ó, tem um livro que é focado só nessa parte de Secure Development Lifecycle. Tem um livro que é para escrevendo código seguro, que é do David Legan e do Michael Howard, que foram dois caras que foram contratados pela Microsoft para iniciar essa coisa de segurança e desenvolvimento dentro da Microsoft. São dois caras que lidam há muito tempo com essa prática. São doutores, pesquisadores muito conceituados. Então são bons livros. E tem um livro só de modelagem de ameaça, que é um livro que eu gosto bastante, tá? Porque ele ajuda você a entender como decompor a aplicação, como fazer uma análise de risco, né, com base nesse modelo que a Microsoft sugere. Bom, pessoal, eu fico por aqui. Queria agradecer a todos pela participação. Desculpa algumas as situações que aconteceram. Quero deixar também para vocês a agenda do treinamento que vai acontecer sobre essa prática, ou seja, segurança em desenvolvimento, tá? Vai ter aí, deixa eu colocar aqui as datas. Ó, eu coloquei no chat aí para vocês, tá? As datas desse treinamento. E, claro, fico sempre à disposição aí para quem quiser trocar algum tipo de informação, bater um papo. Deixa eu passar para vocês aqui. Só não pode colocar em corrente, o resto... Isso, vai ter um presencial no SegInfo. Bem lembrado. Ok, pessoal. Obrigado pela presença e paciência de todos. Eu espero ter contribuído de alguma forma com o conhecimento de vocês. A pergunta do Carlos Renan, ele está perguntando se essas práticas valem para o ambiente Unix. Essa prática, como eu comentei no início do webinar, ela é universal, não são práticas só para ambiente Microsoft, não. São práticas para desenvolvimento de software. Tá? É importante deixar claro isso. O que acontece é o seguinte, a Microsoft é, sem dúvida, a entidade, né, a organização que mais tem informação publicada e divulgada para esses cenários. Tá? Existem outras empresas que possuem práticas de segurança e desenvolvimento? Existem, mas essas práticas não são divulgadas. Tá? Isso, eu falei bastante em Microsoft, mas é bom você ter comentado. Eu tento sempre no começo deixar claro isso, mas é sempre bom reforçar. Não tem nenhum tipo de relação com produto Microsoft. Tá? Ninguém vende produto Microsoft ou tem pretensão disso. O modelo foi desenvolvido e é o que é aplicado na Microsoft. Tá? Mas ele é para qualquer ambiente de desenvolvimento. Obrigado pelo feedback, pessoal. Ok? Então vamos lá, que a gente já perdeu o primeiro capítulo. Uma boa noite a todos e até a próxima.